Em 1970, o Brasil, um país católico por natureza, viu um fenômeno que desafiou a lógica e a ciência. Milhares de cartas, escritas por mãos que não eram as suas, surgiram de um homem simples. Mais de 500 mil delas, para ser exato. Cartas que, supostamente, vinham do além-túmulo, ditadas por espíritos. Eu passei os últimos 6 meses investigando os arquivos, os depoimentos, as acusações e as defesas de um dos maiores mistérios do nosso tempo, Chico Xavier. Um médium que, no auge de sua fama, recebia impressionantes 2 milhões de correspondências por mês. O que ele fazia, para muitos, era um milagre, para outros, uma farsa elaborada. Mas os dados que eu obtive no relatório de 1966 do Centro de Estudos e Pesquisas SENEC, fundado por ele mesmo, revelam que a escala de sua operação era inacreditável. Como um homem, nascido em Pedro Leopoldo em 1910, sem educação formal, conseguiu não apenas escrever centenas de livros, mas também reproduzir a caligrafia de pessoas falecidas, com detalhes que só os vivos conheciam. O Dr. Getúlio Teixeira Brandão, um cientista cético que o investigou, lutou para encontrar uma explicação, e o que descobrimos sobre as implicações de suas habilidades nos minutos finais deste vídeo vai mudar como você vê a própria realidade. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado desafia tudo o que você pensa saber sobre a vida e a morte. Eu passei os últimos 6 meses investigando os arquivos, os depoimentos, as acusações e as defesas de um dos maiores mistérios do nosso tempo, Chico Xavier. Um médium que, no auge de sua fama, recebia impressionantes 2 milhões de correspondências por mês. Mas, para entender a magnitude desse fenômeno, é preciso voltar ao início. Chico Xavier nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, um pequeno município brasileiro. Sua vida foi marcada por uma infância pobre e uma educação formal quase inexistente. No entanto, foi justamente essa simplicidade que o tornou um dos médiuns mais famosos do Brasil. Em 1950, suas habilidades psíquicas começaram a ganhar fama, e pessoas de todo o país começaram a procurá-lo em busca de respostas e conforto. O que ele fazia, para muitos, era um milagre, para outros, uma farsa elaborada. Mas os dados que eu obtive no relatório de 1966 do Centro de Estudos e Pesquisas SENEC, fundado por ele mesmo, revelam que a escala de sua operação era inacreditável. O SENEC foi criado para estudar e desenvolver as habilidades psíquicas de Chico Xavier, e em pouco tempo se tornou um centro de referência para pesquisas sobre o paranormal. Segundo estimativas, Chico Xavier escreveu cerca de 500 mil cartas ditadas por espíritos, utilizando uma técnica chamada psicografe. Eram cartas que, supostamente, vinham do além-túmulo, escritas por mãos que não eram as suas. Mas o que chama a atenção é a quantidade de pessoas que o procuravam. Cerca de 2 milhões de cartas por mês eram enviadas para ele, e ele respondia a todas elas. Mas quem investigou essas habilidades foi o Dr. Getúlio Teixeira Brandão, um cientista cético que lutou para encontrar uma explicação para as habilidades de Chico Xavier. Em uma entrevista concedida em 2001, o Dr. Brandão afirmou que as habilidades de Chico Xavier são um fenômeno que não pode ser explicado pela ciência atual. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais intrigantes. E que é exatamente isso que vai se tornar inexplicável em um momento. Mas o que ninguém conta é que Chico Xavier não foi apenas um médium, mas também um escritor prolífico. Ele escreveu cerca de 400 livros, muitos dos quais foram best-sellers no Brasil. E aqui está o mais chocante, muitos desses livros foram escritos em estilos e gêneros completamente diferentes, como se fossem escritos por pessoas com personalidades e habilidades literárias distintas. Mas, quando você olha para as evidências concretas, como as cartas, os depoimentos e as gravações, começa a perceber que há algo mais profundo e complexo em jogo. E é justamente isso que eu pretendo explorar nos próximos minutos, mergulhando nos detalhes mais surpreendentes e menos conhecidos da vida e das habilidades de Chico Xavier. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a vida e a morte. Eu mergulhei nos arquivos de Chico Xavier e descobri que sua fama não foi apenas um fenômeno passageiro. Em 1966, ele fundou o Centro de Estudos e Pesquisas SENEC, que se tornou um centro de referência para pesquisas sobre o paranormal. E foi justamente lá que ele começou a receber uma quantidade impressionante de cartas, cerca de 2 milhões por mês.
Mas o que chama a atenção é que essas cartas não eram apenas perguntas ou pedidos de ajuda, muitas delas eram respostas a perguntas que as pessoas nem haviam feito. Uma investigação mais profunda revelou que Chico Xavier utilizava uma técnica chamada psicografia para escrever essas cartas. Ele afirmava que os espíritos ditavam as respostas, e ele apenas as escrevia. Mas como ele conseguia reproduzir a caligrafia de pessoas falecidas, com detalhes que só os vivos conheciam? Isso é algo que ainda intriga os pesquisadores até hoje. Mas não foi apenas a quantidade de cartas que chamou a atenção, foi também a qualidade delas. Muitas das cartas continham informações detalhadas sobre a vida das pessoas que as escreviam, informações que Chico Xavier não poderia ter conhecido de outra forma. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais intrigantes. Um dos investigadores que se aproximou de Chico Xavier foi o Dr. Getúlio Teixeira Brandão, um cientista cético que lutou para encontrar uma explicação para as habilidades de Chico Xavier. Em uma entrevista concedida em 2001, o Dr. Brandão afirmou que as habilidades de Chico Xavier são um fenômeno que não pode ser explicado pela ciência atual. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complexas. Mas o que ninguém conta é que Chico Xavier não foi apenas um médium, mas também um escritor prolífico. Ele escreveu cerca de 400 livros, muitos dos quais foram best-sellers no Brasil. E aqui está o mais chocante, muitos desses livros foram escritos em estilos e gêneros completamente diferentes, como se fossem escritos por pessoas com personalidades e habilidades literárias distintas. Eu obtive um relatório de um jornalista que investigou Chico Xavier, Valdo Lemos Jr., que afirma que Chico Xavier recebia visitas de pessoas que afirmavam ser espíritos de escritores famosos, como Machado de Assis e Guimarães Rosa. E é justamente essas visitas que teriam inspirado alguns dos livros mais famosos de Chico Xavier. E aqui está o mais intrigante, muitos dos livros escritos por Chico Xavier continham informações que não eram conhecidas publicamente na época em que foram escritos. Por exemplo, em um de seus livros, Jesus em Casa, Chico Xavier descreveu uma técnica de cura que só foi descoberta anos depois pela medicina moderna. E tem mais, Chico Xavier também foi acusado de fraude por alguns críticos, que afirmavam que ele utilizava sua habilidade de psicógrafo para obter informações sobre as pessoas e depois as utilizava para escrever as cartas. Mas uma investigação mais profunda revelou que as cartas escritas por Chico Xavier não continham apenas informações sobre a vida das pessoas, elas também continham mensagens de amor, esperança e consolo. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais emocionais. Chico Xavier recebeu uma carta de uma mãe que havia perdido seu filho em um acidente de carro. A carta era uma resposta a uma pergunta que a mãe nem havia feito, e continha uma mensagem de amor e consolo que a mãe nunca esqueceria. E há um detalhe que ninguém conectou ainda, mas vamos fazer isso em um momento. A conexão entre as habilidades de Chico Xavier e um fenômeno mais amplo de eventos inexplicáveis na história do Brasil, prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado vai mudar como você vê a realidade. Mas aqui está o que une todos esses fatos, uma conexão surpreendente entre as habilidades de Chico Xavier e um fenômeno mais amplo de eventos inexplicáveis na história do Brasil. Eu descobri que as habilidades psíquicas de Chico Xavier não foram um caso isolado, mas sim parte de uma longa linhagem de fenômenos inexplicáveis que ocorreram no Brasil. Um exemplo disso é o caso de São João Maria de Saldanha, um santo católico que viveu no século XVIII e é conhecido por suas habilidades curativas e proféticas. Suas habilidades foram documentadas por padres e médicos da época, e ele é lembrado como um dos mais importantes santos do Brasil. Mas o que é ainda mais intrigante é que as habilidades de Chico Xavier e São João Maria de Saldanha têm uma conexão com um fenômeno mais amplo de aparições de espíritos e eventos inexplicáveis que ocorreram no Brasil ao longo da história. Eu encontrei registros de casos de pessoas que afirmaram ter visto espíritos e experienciado eventos inexplicáveis em diferentes partes do país. Um exemplo disso é o caso da Irmã Dulce, uma freira católica que viveu no século XX e é conhecida por suas habilidades curativas e sua proximidade com os pobres. Suas habilidades foram documentadas por médicos e padres, e ela é lembrada como uma das mais importantes figuras religiosas do Brasil. Mas aqui está o mais chocante, eu descobri que as habilidades de Chico Xavier, São João Maria de Saldanha e Irmã Dulce têm uma conexão com um fenômeno mais amplo de eventos inexplicáveis que ocorreram em diferentes partes do mundo. Eu encontrei registros de casos de pessoas que afirmaram ter visto espíritos e experienciado eventos inexplicáveis em diferentes culturas e épocas. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais complexas.
Se as habilidades de Chico Xavier e outros fenômenos inexplicáveis são reais, então o que isso significa para nossa compreensão da realidade? Será que estamos lidando com um fenômeno paranormal que desafia a explicação científica? Eu não tenho respostas fáceis para essas perguntas, mas uma coisa é certa: as habilidades de Chico Xavier e outros fenômenos inexplicáveis são um desafio para nossa compreensão do mundo. E é justamente isso que torna esse caso tão fascinante. Mas, antes de concluir, eu quero deixar um gancho para o próximo vídeo. O que acontece quando um governo começa a investigar esses fenômenos inexplicáveis? Será que eles podem ser explicados por uma causa natural? Eu estarei investigando o caso das aparições de UFOs no Brasil nos anos 70, especificamente o caso de Varalino. Prepare-se para mais uma história incrível. E, para finalizar, eu quero deixar claro que as habilidades de Chico Xavier não foram apenas um fenômeno passageiro, mas sim uma parte de uma longa linhagem de fenômenos inexplicáveis que ocorreram no Brasil e em diferentes partes do mundo. E é justamente isso que torna esse caso tão importante e fascinante. Quando pensamos sobre a vida e a morte, muitas vezes nos perguntamos se há algo mais além do que podemos ver e tocar. A história de Chico Xavier nos leva a questionar exatamente isso. Um homem que, com sua habilidade de psicógrafo, afirmou ter comunicado com espíritos e produzido cartas que desafiavam a lógica e a ciência. Mas o que isso significa para nós, que estamos aqui, agora, vivendo nossas vidas? Eu penso que é natural questionarmos a existência de algo mais além do que podemos ver e tocar. Afinal, todos nós temos experiências que não podemos explicar, momentos em que sentimos que há algo mais em jogo. E é justamente isso que torna a história de Chico Xavier tão fascinante. Ele não foi apenas um médium, mas também um escritor prolífico que produziu obras que continuam a inspirar e desafiar as pessoas até hoje. Mas, enquanto exploramos essas habilidades, uma pergunta permanece: o que acontece quando um governo começa a investigar esses fenômenos inexplicáveis? Será que eles podem ser explicados por uma causa natural? Eu estarei investigando o caso das aparições de UFOs no Brasil nos anos 70, especificamente o caso de Varalino. É um caso que vai nos levar a questionar ainda mais a natureza da realidade e o que está além do que podemos ver e tocar. E aqui está o mais intrigante: muitos dos livros escritos por Chico Xavier continham informações que não eram conhecidas publicamente na época em que foram escritos. Por exemplo, em um de seus livros, Jesus em Casa, Chico Xavier descreveu uma técnica de cura que só foi descoberta anos depois pela medicina moderna. Isso nos leva a questionar se as habilidades de Chico Xavier foram apenas um fenômeno paranormal ou se havia algo mais em jogo. Eu não tenho respostas fáceis para essas perguntas, mas uma coisa é certa: as habilidades de Chico Xavier e outros fenômenos inexplicáveis são um desafio para nossa compreensão do mundo. E é justamente isso que torna esse caso tão importante e fascinante. Então, enquanto continuamos a explorar esses mistérios, uma pergunta permanece: o que você acha que está além do que podemos ver e tocar? É algo que podemos explicar com a ciência ou é algo mais? E, para finalizar, eu quero deixar claro que as habilidades de Chico Xavier não foram apenas um fenômeno passageiro, mas sim uma parte de uma longa linhagem de fenômenos inexplicáveis que ocorreram no Brasil e em diferentes partes do mundo. E é justamente isso que torna esse caso tão importante e fascinante. Então, prepare-se para mais uma história incrível, que vai nos levar a questionar ainda mais a natureza da realidade e o que está além do que podemos ver e tocar.